Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Sucesso, um evento que acontece toda quinta-feira à noite, às 20 horas. Nós temos já esse encontro marcado com todos vocês. Queria dar as boas-vindas aos participantes de hoje, convidados, as pessoas que já estão aqui aguardando a live iniciar. 22 pessoas já na live, sejam todos bem-vindos. Luiz Dantas, Flávio. Queria pedir para vocês curtirem, né? Se inscreverem no canal da Sucesso, que é importante. Né? Todos os eventos que na quinta-feira, às 20 horas que nós iniciarmos, vocês serão avisados, então curtam. Ativem o sino, o sininho, né? Que é importante. E dê um like, um curtir no vídeo de hoje, que é importante também para a gente movimentar, né, o evento, o canal no YouTube da Sucesso. Tá bom? Então, vamos iniciar mais um evento. Eu queria iniciar primeiro dando as boas-vindas a todos e falar um pouquinho rapidamente da Sucesso. Para quem não conhece, a Sucesso é uma associação de empresas de tecnologia aqui do Pará. É uma associação nacional, porém nós estamos representando hoje a entidade, né, a Regional Pará, e eu deixo um convite para quem quiser conhecer da Sucesso, que busquem nas redes sociais, logo no nosso site também, sucessopa.org.br, e entre em contato com a gente para mais informações de como se associar, de como fazer parte, de como patrocinar um evento, de como se tornar um parceiro, enfim. Queria deixar um aviso também aqui que é importante. Nós, da Sucesso, estamos apoiando a live solidária, né, que está acontecendo no canal do YouTube da Plug Insight, com o objetivo de doações para ajudar o Asilo Pão de Santo Antônio e o Abrigo Especial Calabriano. Então, eu vou daqui a pouco postar aí no chat o canal, né, a vaquinha que está acontecendo, e o canal no YouTube também, onde as palestras da área de tecnologias estão acontecendo também, né, durante a semana, e peço para vocês apoiarem, assim como a Sucesso também está apoiando. Certos? Então, senhores convidados, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso evento, mais um evento da Sucesso. Evento que hoje o tema nós temos é o ensino da robótica, né, para auxiliar o futuro profissional. Eu queria iniciar esse bate-papo pedindo, inicialmente, para vocês se apresentarem para o nosso público. Em seguida, a gente começar o nosso painel, a nossa conversa, a nossa troca de experiência. Douglas, por favor, você pode iniciar a sua apresentação em seguida os nossos outros colegas? Ok, Evandro. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer a você, representando a Sucesso, por esse encontro aí, encontrar essas duas personas aí, que a gente já se esbarra, já convive junto há muito tempo. Hoje é um dia muito interessante, muito legal de poder aqui estar conversando sobre esse tipo de coisa, né? Algo que recentemente eu comecei a brincar, digo assim, porque sempre, para mim, eu trato isso como uma brincadeira acima de tudo. Meu nome é Marcos Douglas, para quem não me conhece, eu trabalho hoje... A minha formação tecnológica é processamento de dados, sou formado pelo Cesupa e trabalho hoje no Cesupa desde 2000, junto com essas duas figuras aí. Evandro também já é parceiro dessa jornada toda. E há 3 anos atrás eu me aventurei na ideia de empreender, e a gente hoje é parceiro da RoboMind Brasil, e a gente brinca com essa coisa de robótica educacional, e por isso me sinto muito gratificado de estar aqui a convite do Evandro, né? Nós atuamos hoje com a RoboMind no Pará, em alguns municípios, além de Belém, e também em Manaus. Está começando a brincar as fronteiras além Pará. Então é isso. Continuo brincando no Cesupa, na sala de aula, que costumo dizer que é o vício de todo mundo aqui, né? E se aventurando com a robótica, brincando também
nessas fronteiras aí. É isso. Lourenço, faço o convite para você se apresentar, meu cara. Opa, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Eu que já participei tantos anos pela Sucesso aí, me sinto um pouco responsável aí até pela chegada do Evandro aí, participando dessa comunidade aí que é a Sucesso. O Sucesso está dentro de mim. Eu dei só um tempo agora porque eu assumi outros compromissos profissionais, mas em breve estou retornando aí para colaborar e estou ajudando aqui, participando dos eventos aí sempre que sou convidado. Bom, meu nome é Lourenço Monteiro, como foi dito aí, estou há quase 25 anos nessa área de tecnologia aí, acadêmica, né? Só de Cesupa são 24 anos, mais alguns anos aí atuando em outras atividades, mas assim, eu nunca fui só professor, eu sempre estive também no mercado atuando, e para mim uma das coisas que mais me agrada é a possibilidade de aplicar, né? Colocar para funcionar, acompanhar projetos, implantar projetos, isso é uma das coisas que mais me agrada, me anima na computação. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo parar de pensar na formação acadêmica, né, e trabalho com ensino, capacitação de jovens e adultos, né, já participei até crianças nessa área de computação, principalmente na base da computação, e vejo aí com excelentes olhos aí os rumos que a gente tem visto aí para a área e a chegada mais próxima da robótica, principalmente com esse aspecto computacional, educacional, né, ligado a formação é muito interessante e é isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos. Obrigado. Otávio, com você, meu cara. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É muito bom poder estar aqui reunido com pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Para vocês, vamos pensar em algumas coisas aqui. O meu nome é Otávio Noura Teixeira, eu sou professor desde os 22 anos de idade, onde eu conheci o Lourenço e o Douglas. O Lourenço foi meu professor, né? Então a gente pode dizer que o Lourenço aqui é o mais antigo, né? Se a gente for colocar numa ordem hierárquica de conhecimento dessas pessoas que estão aqui reunidas nesse momento. Fiquei 15 anos como professor no Cesupa, estou há 6 anos como professor na UFPA, e não sei até quando eu vou ficar como professor ou vou me aventurar também como o Douglas se aventurou. Né? Eu tenho uma visão muito forte com relação a empreendedorismo também, mas ao mesmo tempo, quando eu penso em fazer isso, eu fico pensando na garotada que a gente vai deixar para trás e em ajudar eles a abrirem a mente, né, para poder enxergar algumas coisas que a gente já enxerga. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito, muito produtiva hoje para falar sobre essa temática que é importante para todo mundo. Né? A verdade é essa. Então, vamos lá, vamos começar. Excelente. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra estar conversando com todos vocês. Eu não comentei logo no início, mas eu tive o prazer de ser aluno dos 3 no Cesupa. Né? A gente não comenta muito, porque hoje os professores eles ficam, poxa, já tem tanto tempo, né? Eu estive uma live recente com o Marcos Vinícius e ele chega, ele coçava a cabeça. Eu disse, Marcos, você foi meu professor, trabalhamos juntos, aí ele coçava a cabeça, assim, né? Enfim, mas não tem como não falar, né? Vocês realmente foram meus professores no Cesupa, e foi como o Lourenço também comentou, o Lourenço e o Mauro, por conta deles, por conta de vocês, um convite do Lourenço, eu estou hoje aqui, né, como responsável, como presidente, junto com outros colegas diretores da Sucesso, enfim. Então, é uma honra realmente estar conversando, compartilhando um pouco da experiência de vocês, assim como todos que estão hoje nos assistindo, ok? Eu queria começar com vocês, assim, eu tenho escutado, eu ainda escuto, eu sei que é um erro, mas escuto de muita gente que pensa que robótica hoje, quando fala de robótica na educação, pensa que são simplesmente brincadeiras, né? São formas de juntar Lego, fazer castelo, criar carrinhos, e todos nós sabemos que a robótica ela vai muito além de tudo isso. Para a gente iniciar esse bate-papo, e eu quero que vocês fiquem à vontade para falar, para comentar, para perguntar para os outros colegas também, eu queria saber um pouco da visão de vocês com relação ao benefício de fato, trabalhar a robótica na educação. Quem poderia começar?
Vamos lá, eu começo. Só pegando aí a fala do tempo, né? Acho que isso aqui indica alguma coisa. Bom, vamos lá, Evandro. Em relação a... Eu vou pegar a tua fala, né, do brincar, que acho que passa por aí. O brincar é importante, né? Eu acho que eu consigo passar uma visão de como hoje a robótica pode ser aplicada lá no fundamental, nas primeiras séries, né, até a graduação, por exemplo. Né? Não tem como não trazer o foco da RoboMind para cá. Nós trabalhamos com parcerias com o curricular em escolas, onde nós trabalhamos desde o ensino infantil, né? E é brincar, né? Mas é nessa brincadeira que a gente consegue estimular uma grande variedade de habilidades, de competências, com objetivos bem definidos, baseados na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, e que a gente tem a percepção clara de que a gente consegue efetivamente interferir nesse processo de formação do aluno. Tá? Quando eu falo em formação, pensando em ensino fundamental, ensino médio, graduação, eu não falo na formação técnica, não falo na formação tecnológica. Por mais que a robótica ela tenha uma pegada muito forte com isso, né? Ela tenha uma base de programação muito forte com isso, mas quando se estabelece a metodologia de trabalho com a robótica, e que a gente trabalha, por exemplo, com 3 alunos, cada aluno num trio com um papel bem específico de montador, de programador, e um líder, a gente consegue evidenciar uma série de habilidades e competências, sejam elas tecnológicas, acadêmicas, sociais, e isso com uma prática, uma mão na massa muito importante, né? Onde o aluno passa a ser o grande contador dessa história. Não tem mais o professor dando aula conceitual e o aluno escutando. É o aluno montando, é o aluno criando, é o aluno construindo, né? E por mais que seja, por exemplo, no ensino médio ou no fundamental maior, alunos de 14, 15 anos, trabalhando programação, e posso pensar que é programação. Mas se a gente trouxer a programação para o nosso dia a dia, o nosso raciocínio computacional é muito presente. Quando você vai tomar um banho, quando você vai escovar o dente, você tem tarefas a fazer, né? Você tem um passo a passo. Se você for descrever como você faz isso, você está montando um algoritmo. Se você sai da tua casa e vai no mercado fazer compras em um algoritmo, se você é um profissional da área médica, todo o teu procedimento na consulta com o teu paciente é um algoritmo, né? O advogado segue um algoritmo quando ele precisa estruturar qualquer caso. Enfim, então, o mais importante que se tem para olhar nesse momento é que a robótica, como ferramenta de aprendizagem, né? E falo ferramenta mesmo, porque ela é mais uma ferramenta num universo muito grande de outras ferramentas, ela precisa ser bem usada, ser bem aplicada, né? Não basta só ter a robótica por si, que ela vai resolver. Por trás é preciso de toda uma base que traga essa sustentabilidade. Se tem uma ideia, eu tenho um aluno de 7 anos que consegue entender como funcionam engrenagens e trocar engrenagens de tamanhos diferentes para conseguir um determinado objetivo. Cara, isso para mim é top, né? Pensar que um guri desse, sendo formado num universo que permeie robótica, que permeie realidade aumentada, realidade virtual, esse garoto, quando chegar numa graduação, ele vai chegar num nível muito, muito top, digamos assim, né?
Hoje nós temos um experimento no CESUPA, e aí agradecer a Alessandra Natasha, né, por ter apostado na ideia. Nós hoje já temos uma segunda turma que tem aprendido introdução à computação, né, introdução à programação, usando o Lego. E a gente percebe que o ganho disso é muito grande. Então, quando a gente olha e vê que um ganho desse, focado especificamente no primeiro semestre de um curso de graduação, já tem o ganho, já tem uma representatividade muito grande, imagina isso vindo lá de baixo, né, das novas gerações. Então, eu acho que olhar a robótica educacional como uma ferramenta que pode alavancar habilidades e competências, que vai trazer isso, uma formação profissional muito grande, acho que é o top do olhar para a robótica educacional, né? Olhar para o que hoje se fala de software skills, né? As habilidades que são interpessoais, isso tudo é possível estimular através da robótica educacional também. Tá? Então, essa é a minha visão, olhando esse percurso do aluno em formação do ensino fundamental até o ensino médio, entrando na graduação. Agora, Douglas, aproveitando, né, uma dúvida na sua fala, a partir de que idade a gente começa a trabalhar essa criança com essas habilidades? Legal, legal. Se nós formos pensar em robótica, a efetiva robótica de programação, de uso de Lego, por exemplo, a gente consegue trabalhar isso desde o aluno de 5 anos. Tá? Mas hoje eu já tenho possibilidades que não robótica, mas com kits de peças Lego, por exemplo, eu posso trabalhar o ensino lá embaixo, o infantil mesmo, lá o garotinho que está entrando agora na escola, que está brincando com espaço, que está brincando com movimento, que está brincando com força, né? Que está entendendo como essa coisa funciona ao redor dele. Então, eu posso criar contextualizações, eu posso criar com peças, montar, digamos, um parque temático, né? E a partir daí fazer essas crianças interagirem com criatividade, com o código do lado. Repara, não é robótica, é um ferramental outro, mas que permite também eu estimular com essa criançada lá, com os seus 3, 4 anos, pensamentos de como eu construo, como eu elaboro, como eu destruo, como eu reconstruo, enfim, né? Você consegue ter com o coleguinha do lado aquela coisa do compartilhar, do vamos pensar juntos, vamos construir juntos, vamos derrubar juntos, entendeu? Então, a habilidade manual de poder testar, de poder experimentar, você pode, com as mais tenras idades, já brincar com esse tipo de coisa. Tá? Não sei se eu te respondi. Legal, legal. Você comentou muito sobre o espírito de colaboração, né? Então, isso é algo fantástico para a gente já ensinar para uma criança de 5 anos, né? Já trabalhar isso é fantástico. Agora, essa sua visão, ela foi muito voltada, assim, pelas suas palavras, voltada para a criança mesmo, né? De 5 anos, como você falou, até que idade? E aí eu queria ouvir de vocês como é que funciona isso, né? Fora, né, do fundamental ali, aquele adolescente já. Como é que funciona? Eu queria ver a visão do Otávio, do Lourenço, com relação já a não só aquele fundamental, mas, enfim, a gente já partindo para uma graduação, como é que isso, né, é questão da educação, da robótica em si, ela impacta, né, nesse futuro profissional, que é justamente o que a gente está, como é que ela auxilia tudo isso, né, que é o que a gente está conversando. Quer seguir, Lourenço, ou eu sigo? Eu posso seguir. Não, eu acho melhor você. Eu falo na sequência. Beleza, então. Pegando um pouco do gancho das coisas que o Douglas falou, a gente primeiro precisa tentar desmistificar um pouco, porque quando a gente fala em robótica, as pessoas pensam, um negócio assim é sobrenatural. E não é sobrenatural, né? A partir do momento que a gente nasce nesse mundo, né, a gente passa a lidar com um ambiente de 3 dimensões. Na verdade, no processo de concepção, né, a gente dentro da barriga da nossa mãe, a gente já está lidando com esse ambiente 3D.
né? Não só com o ambiente 3D fisicamente, mas a gente está escutando as coisas, a gente está percebendo através dos nossos sentidos. Então, eu digo, normalmente, inclusive para os alunos de início de curso, né, quando a gente começa a falar de programação, de computação, que todo mundo já sabe isso. Só que, de repente, não sabe olhar da forma correta. Então, é o que eu digo, a gente precisa desmistificar isso. Todo mundo precisa entender, né, de uma forma, tirar o véu, né, tirar a sensação de que é algo para pessoas especiais e pessoas específicas. Não é. Tá? Isso é para qualquer pessoa, para qualquer área. Se a gente for pensar no mundo de ontem, no mundo de hoje, e a gente vai falar desse tema ainda com certeza, a gente precisa mais do que nunca desenvolver as habilidades necessárias. Até um tempo atrás, por exemplo, a gente precisava se preocupar em saber ler, escrever e fazer operações básicas de matemática. E a gente tem casos, inclusive, de pessoas que chegam no ensino superior e que não sabem fazer as contas básicas, né? As operações básicas de matemática, elas não sabem. Então, a gente tem um gap, um vazio muito grande aí, né? Onde as pessoas, às vezes, simplesmente chegam naquele estágio, né, por falhas do sistema, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, se a gente for falar em termos de importância, todo mundo precisa disso, todo mundo precisa desenvolver essas habilidades. A robótica, o pensamento computacional, né, raciocinar baseado em algoritmos, vamos colocar dessa forma, né, pensar como uma máquina resolve problemas, isso simplesmente simplifica a nossa forma de resolver quaisquer tipos de problemas. Então, por exemplo, se a gente pegar a garotada desde o início, desde a base, como o Douglas falou, e ela começar a desenvolver essas habilidades, né, e aí se a gente for ver, primeiro é montar uma pecinha em cima da outra, aí tem noção de quantidade, tem noção de espaço. A gente fala em quantidade e espaço, a gente está falando de duas áreas, de duas ciências, que é a matemática e a física. Tá? Então, isso aí são os primeiros passos para a gente poder chegar, por exemplo, na graduação, e quando for falar das disciplinas de cálculo, que é o terror de todo mundo, né? E não faz sentido ser o terror de todo mundo, mas aí a criança vai poder enxergar, né? A criança pré-adolescente, adulto, quase adulto, vai conseguir enxergar aquilo ali de uma forma muito mais natural. Então, eu bato muito na tecla da questão de a gente conseguir desmistificar, né, essa questão toda. Quando a gente fala em robótica, a gente pensa em eu sou robô, né, os robôs andando na rua, não é só isso, sabe? Isso aí é mais adiante, com calma. Tá? Então, não adianta a gente pegar e ficar olhando só o fim e esquecer do início, do meio do caminho. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente, por exemplo, na Faculdade de Engenharia de Computação, na qual eu dirijo, aqui em Tucuruí, a gente tem uma linha muito forte dentro do curso, que é para sistemas embarcados e voltados, obviamente, para a robótica. E, por exemplo, a gente não trabalha com Lego aqui. A gente trabalha com material aproveitado. O que aparece, a gente consegue pegar e montar os robôs. Ou seja, tem um grau de complexidade muito maior, né? E, obviamente, com o tempo, a garotada consegue pegar e desmistificar esse processo e compreender a robótica. Mas se a gente for parar e olhar, cara, nós somos, se a gente for pegar conceituações de robótica, nós somos a própria vida, a prova viva de que nós somos também. Né? O nosso funcionamento, vamos colocar dessa forma, é robótico. Né? Não sei se isso vai ficar muito claro para muita gente, mas se a gente for ver o que a gente está construindo em termos de robótica, nada mais é do que um exemplo de como nós funcionamos e as outras coisas funcionam, dentro desse universo que a gente vive. Tá? Acho que para início é isso. Lourenço? Depois de eu acreditar aí no Eu Robô, do Nora, eu vou agora falar um pouquinho sobre outras implementações. É isso, né? Na verdade, eu acho que até a nossa própria parceria que a gente tem de muitos anos, né? Eu conheço todos os três aí muito bem, então acho que dá para a gente ter esse nível de intimidade aqui, brincadeira. Mas assim, a gente vem percebendo que a evolução de uma forma mais acelerada nos últimos tempos, ela trouxe mudanças muito grandes para a nossa sociedade. A forma como nós comercializamos produtos, a forma como nós trabalhamos inúmeras operações que no passado eram bem mais manuais, repetitivas, cansativas, perigosas. O homem ele conseguiu, através da criação de inúmeras máquinas, aparelhos, vamos começar lá de trás, desde do relógio, né? Os autômatos mais simples,
as pessoas que começaram os primeiros equipamentos, a gente tem notações aí de 200 anos antes de Cristo, já tem algumas aplicações aí que hoje a gente olha e fala, pô, como é que esses caras conseguiram, né? Já eram alguns princípios computacionais, alguns princípios até de aplicação da robótica que já eram aplicados, já eram colocados e trouxeram muitas evoluções aí, de uma forma geral, para a agricultura, né, começar a caça, a agricultura, as atividades de subsistência básica do ser humano. Depois tivemos algumas aplicações na guerra, né, nas batalhas aí, transportes, foi muito ajudado por diversos equipamentos, algumas máquinas que já operavam que eram perceptíveis, passos repetitivos, programados, controlados, com algum tipo de algoritmo por trás, por mais simples que fosse. E o homem, o tempo todo, ele precisou trabalhar com essas engenhocas robóticas, ou não, né, o nome que fosse dado, e houve sempre uma evolução, né. Então, assim, essa evolução, ela acompanhou, mesmo que a gente não tivesse a computação, né, como a gente conhece hoje, mas que, graças à tecnologia, né, foi depois que conseguimos aí implementar esses conceitos de uma forma muito mais rápida, com uma qualidade muito superior, um nível de processamento muito alto, possibilitou inúmeras aplicações, e hoje isso está explodindo dos nossos olhos, né? Então, não se pensa mais hoje certas áreas do comportamento humano, certas áreas de aplicação, certas áreas da economia, que você não consiga trabalhar esses equipamentos robóticos sendo implementados na prática. E quando a gente fala de a robótica aplicada à educação, a robótica educacional, seja lá o nome que a gente quiser dar, a gente está falando da formação das pessoas que vão trabalhar no futuro, ou que já vão trabalhar agora, com uma realidade que depende disso. Nós não estamos falando mais da pessoa ter a opção de usar ou não usar. A gente está falando de como a pessoa vai se adaptar nesse novo mundo, nesse novo universo que se apresenta aí. Então, assim, até para não estender muito, né, eu acho que todo mundo já percebeu a importância e a formação, mas eu queria citar, assim, não teria como a gente trabalhar, por exemplo, né, eu falei ainda agora da agricultura, a agricultura hoje, ela está mecanizada, ela está automatizada, ela está robotizada em inúmeras situações. Transportes, a logística de transportes, transporte de equipamentos, tem certos setores que, se não for aplicação robótica, eles não conseguem mais funcionar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalho hoje na Companhia Docas do Pará, e é uma das áreas aí, a área portuária é uma das áreas que é muito necessário você implementar diversas tecnologias. Vou dar um exemplo apenas. Imagina você fazer uma operação com produtos químicos que são danosos à saúde humana, tá? Fertilizantes. Não se consegue mais hoje trabalhar com o ser humano totalmente protegido, botando máscara. Mesmo assim, o risco é muito grande. Então, se você não tiver equipamentos preparados para lidar com produtos fertilizantes, esses produtos que são aplicados na agricultura hoje, você coloca em risco a vida de várias pessoas. Então, você tem que ter equipamentos assim. E esses equipamentos, eles, por mais que eles operem boa parte do tempo sozinhos, eles precisam ser, primeiro, projetados. E aí, Nora, tu como coordenador lá de um curso de engenharia da computação, tu tem que ter engenheiros da computação, tu tem que ter gente ligada à automação para poder criar esses equipamentos. Eles precisam ser mantidos, e aí a gente dá emprego para inúmeras outras profissões aí que precisam manter esses equipamentos, seja na área da mecânica, seja em outras áreas aí que estão próximas disso. Eles precisam ser operados por pessoas que são capazes de entender. Eu não estou falando de pessoas só da computação, gente, estou falando de engenheiros de produção, estou falando de outras áreas que a tecnologia, a computação, a robótica está mudando, né, a forma de trabalho de inúmeras profissões. Profissionais que trabalham com logística, com ERPs, com gestão de sistemas. Hoje, a gente consegue ter monitoramento em tempo real das operações, sem precisar ter uma pessoa lá na ponta. Aí vocês vão dizer, tem uma dessas debates que se fala muito a questão da empregabilidade, né, que o robô tira o emprego das pessoas. Eu digo que não. A automação, através da robótica, ela cria inúmeras oportunidades. Mas para que as pessoas estejam aptas a essas oportunidades, elas precisam ser preparadas. E, infelizmente, hoje ainda são preparadas muito tarde, muito tarde. Trazer isso, puxar isso para um início de formação educacional, ou melhor, tira isso desse conceito de formação educacional. Na verdade, computação, robótica deveria ser
inerente da formação como pessoa, para uma pessoa viva no mundo que nós vivemos hoje, ela não consegue mais iniciar essa atividade social sem que ela tenha conhecimento de tecnologia, e a robótica acaba entrando nesse bolo também. Então, quanto mais cedo você começar a trabalhar com os devidos cuidados, acompanhamento, projetos pedagógicos adequados para a idade das crianças, eu acho que faz bem para que essa criança ela esteja acostumada, ambientada e capaz de ocupar esse papel lá na frente, que é onde ela vai acabar daqui a alguns anos atuando, e se ela não estiver preparada, ela vai olhar para um lado, para o outro, e vai dizer, olha, não tenho emprego, não consigo trabalhar porque os equipamentos tomaram conta dos meus empregos. Na verdade, não houve preparação para isso, tá? Bom, sigo aí, você segue adiante aí, que tem muito mais coisas aí para serem ditas. Fantástico, viu? Gostei realmente da fala de vocês. E eu complemento falando um pouquinho assim o que o próprio Lourenço, né, já falou. Quando a gente fala de robótica, a gente tem uma visão totalmente equivocada. A gente está falando de pessoas, como você colocou. Eu posso citar aqui algumas habilidades, né, vantagens de trabalhar robótica: espírito de colaboração, raciocínio lógico, vivenciar na prática o que se aprende, pesquisa científica, porque quando você participa de campeonatos, às vezes você tem que escrever, tem que, enfim, fazer todo um trabalho ali antes de participar. Criatividade, quer dizer, a gente está pensando aqui na formação desde criança, isso é fantástico para mim, sabe? E aí eu queria aproveitar e ouvir a opinião de vocês. Como é que está a realidade, até puxando um gancho aqui de uma dos colegas que já fizeram uma pergunta, como é que está a realidade, né? Acho que a gente pode falar de Pará, né, nas escolas, a aceitação disso, isso é legal ouvir, né, de vocês. Vocês têm uma vivência até fora do estado, enfim, até do país. Como é que está a aceitação, assim, aqui no Pará, das escolas? Todas já estão trabalhando a robótica na educação ou não? E puxando um pouquinho para o lado também das escolas estaduais, que foi uma pergunta aqui do Zé Roberto, qual é o caminho para levar essa educação da robótica para os alunos das escolas estaduais? Quem é que pode falar um pouquinho para a gente continuar esse bate-papo? Fale, Douglas. Vamos seguir a mesma sequência aí, né? Bom, Evandro, só para pegar um pouco a tua fala, falaste aí da robótica, dizendo várias habilidades e competências que tu enxergas que a robótica pode proporcionar. Troca a robótica por, sei lá, qualquer outra atividade que estimule trabalho em equipe, que estimule planejamento, que estimule uma série de possibilidades, né? Então, exatamente todas as habilidades, as competências que tu apontaste aí, se eu substituir por um outro ferramental, por uma outra ferramenta que não seja robótica, eu posso conseguir, desde que eu pense como fazer isto, né? Se a gente pensar que existem outros ambientes virtuais que me permitem toda essa gama de possibilidades, isso é plenamente possível, independente da robótica. Acho que a robótica agrega muito pelo manual, pelo processo de montar o Lego, de montar um robozinho, mas é muito importante que se deixe claro aqui que não é a bala de prata, entende? Não é a única possibilidade, tá? E aí, falando em termos de mercado, Pará. Hoje, eu tenho muito bem essa visão, né? Nós começamos a atuar efetivamente aqui em 2018. Eu virei parceiro da RoboMind em 2017, mas atuamos em 2018. Então, vê lá, 2018, 2019, 2020 com pandemia. Então, o que eu posso te relatar de uma experiência muito curta, né, é que, e fazendo um comparativo com os outros centros, principalmente Sul e Sudeste, nós estamos ainda engatinhando nessa coisa da robótica. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, como diria um amigo nosso, professor Andraci. Andraci sempre falava isso. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Aonde pode ser ruim? Vamos lá pelo lado ruim. Todos que trabalham com robótica educacional, ou Lego ou não, hoje no mercado,
ainda tem uma resistência muito grande por um problema que eu vejo, eu identifico como um problema cultural. Né? Cultural no sentido de que se perceber a potencialidade disso. E aí eu acho muito interessante esse tipo de evento que a gente está fazendo agora, que a gente começa no mínimo, colocar uma pulga atrás da orelha do gestor da escola, do professor, do coordenador pedagógico, de, peraí, deixa eu ouvir um pouco sobre isso. Né? Eu acho que isso é muito bom se discutir, e mais uma vez falando não só a robótica, mas essas ferramentas virtuais, esses ambientes virtuais de aprendizagem que tem programação, por exemplo, como base, elas são fundamentais para estimular todas essas habilidades e competências que você aí elencou alguma delas. Tá? E ainda estamos no Pará, diria até a região norte, caminhando no sentido de entender e de compreender isto. Né? E é um processo que precisa de tempo, precisa de aculturamento, basicamente é isso. Eu vejo que um processo de entender que essa cultura que em outros estados já está muito mais avançado do que aqui, e é uma questão de chegar, é uma questão de esclarecer, é uma questão de conversar, ainda precisa ser feita. São poucas as escolas que hoje oferecem um projeto que envolva esse modelo, que se use uma ferramenta, que no caso que a gente está discutindo aqui, a robótica, que oferece isso para os seus alunos. Né? Ainda é muito embrionário o movimento, se nós compararmos percentualmente escolas que têm e que não têm esse projeto. Mas isso também é bom. Por que isso também é bom? Primeiro, nós trazemos das outras regiões, sul, sudeste, experimentos, observações, o que deu e o que não deu certo, o que pode e o que não pode se fazer. Isso nos dá para a gente uma maneira de abordagem diferenciada. Isso é um ponto. Segundo, nós estamos, o que eu costumo dizer, no olho do furacão. Nós estamos nesse virar da chave, onde as escolas começam cada vez mais, isso num movimento exponencial, a buscar, a tentar entender, a tentar perceber. E aí a gente consegue, por várias frentes acionais, né? Um movimento como esse que a gente está fazendo hoje, um evento, uma abordagem com um coordenador, com um professor, com um aluno, com um pai, e essa cultura vai se modificando, vai se modelando. Como foi com a informática aplicada à educação? Né? A gente sabe de diversas narrativas de professores que se sentiam muito, digamos assim, afetados, risco de perder o emprego por uma ferramenta. A mesma coisa, isso se dá na robótica, nesse mesmo movimento. Tá? Então, acho que esse é o momento que nós estamos vivendo de virada de chave na região norte, de que a gente começa a acessar. Com relação à pergunta, e como ficam as escolas públicas, estaduais e municipais? Isso também é uma outra aprendizagem que a gente traz das outras regiões, né? Aquilo que eu falei de observar o movimento lá fora. Então, eu observo possibilidades de criarmos, com movimentos, com instituição de ensino superior, com secretaria de Estado, a possibilidade de criar projetos de parceria para fazer com que isso seja viável de chegar no ensino público. Isso é real. Tá? Ainda no início de 2020, início desse ano, nós estávamos já assim, costurando algumas possibilidades com o governo de Estado, com prefeituras, de levar isto até o ensino até o ensino público, o que é algo que é objetivo da gente. Tá? E pode-se pensar assim, no meu caso, por exemplo, que trabalho, que a nossa ferramenta fundamentalmente é baseada em Lego. Lego é caro, mas há solução, há possibilidades, e há, inclusive, já caminhar, né, de costurar alguns projetos em relação a isso. Então, isso pode acontecer em paralelo. Não é necessário que eu vou primeiro deixar explodir no ensino privado e depois trabalhar
no ensino público. Até porque a formação que está vindo daí, ela é tão forte, né? Nós temos tão bons alunos na formação pública, tá? E relegar isso ao segundo plano não seria uma boa ideia. Não seria uma boa ideia. Se tivermos oportunidade, e temos, tá, de trazer isso para o ensino público, seria muito interessante até para, e aí puxando a academia aí com o Nora, fazermos uma série de estudos, né, de como é o comportamento, a apropriação, o desenvolvimento dessas habilidades e competências no universo privado, no universo público. Isso é possível de se fazer. E não precisa esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Está aí na porta e a gente consegue fazer isso tranquilo. Vamos esperar essa pandemia acabar que a gente consegue continuar tocando esse barco. Tá bom? É isso. Vou dando sequência, Evandro. Pode Posso? falar. Pode, sim. Pega logo o gancho do Douglas. O Douglas colocou muito claramente, né, a questão desses 2 universos que existem, que são praticamente universos paralelos e em alguns momentos eles se conectam, né, que é o público e o privado. Então eu vou vestir literalmente a roupa agora, não só do Otávio, mas do Otávio, servidor público, né, e professor da Universidade Federal do Pará, e colocar a meia-culpa nossa também em não fazer aquilo que tem que ser feito. Tá? A gente tem algumas iniciativas dentro, por exemplo, da universidade, nesse sentido, de levar a robótica para as instituições de ensino, mas normalmente essas atividades são atividades extensionistas, não regulares, e isso aí é simplesmente colocar o pirulito na boca da criança, não faz sentido, só isso. Tá? A gente, por exemplo, não levar o conhecimento que é levado para dentro das instituições privadas, não levar para as instituições públicas, eu diria, vou abrir entre aspas, que seria um ato criminoso. Tá? A gente não pode simplesmente pegar e deixar com que as pessoas não tenham acesso às coisas. E aí vem o papel, né, de uma instituição pública em ter que fazer efetivamente aquilo, né, que é o porquê da existência dela. Então, eu não quero entrar no detalhamento desse sentido aí, mas eu estou bem diretamente ligado a essa situação toda que está acontecendo em termos da universidade. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: é possível fazer, nós vamos fazer, e a gente tem que parar de ter, por exemplo, as coisas às vezes não acontecem, na maior parte das vezes não acontecem, em função dos interesses particulares em detrimento do interesse coletivo. Tá? Então a gente tem que passar a olhar o coletivo em primeiro lugar. Uma frase que eu sempre digo é o seguinte: se aquilo que eu quero fazer para mim for só bom para mim, eu não tenho o que fazer. Né? Se aquilo que eu quero fazer para mim não for bom para o coletivo, não faça. Tá? Então, por exemplo, essa iniciativa que a gente está tendo agora aqui, e isso vem graças à tua posição também, Evandro, e aí o Douglas me ligou, me fez o convite para participar, eu aceitei na hora. A gente tem que buscar efetivamente unidade. Aí as pessoas dizem assim, a unidade é utopia. Não é utopia, a gente precisa de unidade. Nós somos quando a gente chama o outro de irmão, não é à toa. Né? Nós somos todos irmãos efetivamente, independentemente da crença das pessoas. Tá? Então a gente tem que pegar e tornar a coisa universal de fato. Uma coisa que eu venho falando desde quando eu entrei na universidade, a gente precisa tornar a universidade o universo de fato. Né? E a universidade não é só do portão de dentro, né, o portão para dentro. A universidade é todo mundo, a comunidade toda. Né? O Douglas, representando uma instituição privada, pode estar dentro da universidade, por que não? Qual é o pecado nisso? Não tem pecado nenhum, entendeu? Então a gente tem um dever e a obrigação de levar isso para todas as escolas do estado, do norte do Brasil inteiro, e todo mundo tem que ter acesso a isso. A pessoa não pode chegar lá na frente e dizer assim, eu não tive a oportunidade. Ela pode ter aberto mão da oportunidade, porque muita gente também abre mão das oportunidades. Tá? Mas a gente precisa... a coisa é uma mudança de consciência e ação, né, efetiva para poder resolver os problemas. E a gente está tendo a experiência na pele. Eu digo o seguinte, que o momento que a gente está vivendo é separar literalmente o joio do trigo, ao ponto, ou as pessoas vão pegar e ter consciência de que somos unidade, temos que trabalhar em prol de todo mundo, ou então não faz sentido, a gente está aqui. Tá? A gente, nesse momento, está aqui conversando um assunto que é interesse de todos nós, em prol de todo mundo, né? Para ajudar as pessoas.
né? Às vezes eu pareço até mais, não vou dizer ofensiva a palavra, mas é mais enfático, porque principalmente as famílias e os pais precisam tomar consciência, cara. Filho é investimento, tem que investir massivamente. Essa garotada tem que estar preparada lá para frente para poder, né, quando eu digo lá na frente, é amanhã já, porque a gente está sendo obrigado a acelerar o processo, né? A gente foi colocado trancafiado dentro de casa e esse processo está acelerando tudo, né? O Douglas tocou num assunto importantíssimo aí com relação à questão da robótica. A gente pode muito bem trabalhar a robótica não simplesmente fisicamente ou montando as peças Lego, mas eu posso muito bem levar isso para um outro patamar, trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, né? Então eu posso estar muito bem sentado em casa na minha cadeira, coloco meu óculos de realidade virtual e estar numa sala fazendo a montagem do meu robô, do meu protótipo e executando isso. Isso é possível. Tá? Já tem experiências nesse sentido no mundo. Né? E a gente não precisa esperar isso chegar, a gente tem que pegar e fazer acontecer. E aí vem um papel fundamental, volto a dizer, da academia, não só a academia pública, mas juntar todas as academias pública, privada, o que for, para poder fazer acontecer. Tá? Aproveitando até o gancho, Otávio, você falou estava falando de outras tecnologias que elas complementam, até aproveitando a pergunta aqui do Alexandre, o Arduino, ele complementa na robótica, no estudo da robótica, como é que é a visão disso, trabalhar com Arduino e robótica? Só para ter... Tá. Para teres ideia, o principal kit que a gente usa nas universidades é o Arduino. Né? Eu lembro na época de Cezupa, o pessoal usava Arduino já também. A gente começa com as experiências lá montando os circuitos em protoboard, depois colocando o circuito integrado, e depois segue direto para o Arduino, porque já vem praticamente tudo pronto. Então é questão de aprender a usar o equipamento, e a gente pode muito bem acoplar o Arduino, por exemplo, em qualquer tipo de componente para construir o robô. Né? Pode ser lixo reciclado, por exemplo. Tu consegue construir o robô dessa forma, e aí toda a questão de raciocínio, vamos colocar dessa maneira, né, para poder fazer a movimentação ou execução de operações do robô, tu utiliza o Arduino. Excelente. Até aproveitando aqui o gancho também, o José Roberto lembrou de um projeto muito legal do Raimundo Xavier, que é o Miriti Lab. Ele trabalha com o uso de material reciclado para ensino de robótica. Muito legal, realmente um baita projeto que a gente tem que comentar aqui também. E aí eu queria aproveitar o gancho para perguntar, né, para vocês, como é que é a visão de vocês, até porque eu olhei aqui rapidamente o nosso tempo e ele voou, assim, né? Impressionante, o bate-papo ele flui, ele vai embora, quando vê o nosso tempo de live, ele vai embora. Mas eu queria perguntar para vocês, como é que é a visão de vocês? Quando a gente fala de robótica, a gente fala de interação, a gente fala de contato, dos Lego, dos equipamentos, e pô, a gente está passando por uma situação de pandemia que é um pouco complicada, né? O afastamento social, enfim. E eu queria saber, na visão de vocês, assim, na minha visão ok, então a gente vai ter que parar, as caixinhas vão estar ali, porque os alunos não vão poder trabalhar em conjunto, né, por conta da situação como um todo. Mas como é que, na visão de vocês, vai ser isso, o futuro para a gente trabalhar, né, a robótica na educação? A gente só está falando de equipamentos, de Lego juntos, como é que vocês conseguem enxergar o futuro da robótica na educação, a partir de agora, a partir do pós-pandemia? Posso? Só uma fala rápida. O Raimundo é ex-Cezupa também, né? Verdade. Vai lá, Lourenço. Bom, assim, a gente, antes de responder diretamente a tua pergunta aí, Evandro, a gente tem, já aproveitando ainda o gancho da pergunta do Zé Roberto aí com relação à questão da implantação no ambiente público, a gente está falando aqui da iniciativa da Robomágica, porque nós temos um dos convidados aqui que trabalha com esse modelo, né? O Noura falando aí, o Otávio falando especificamente lá do projeto que eles vêm atuando lá, que usa aí o Arduino, mas assim como foi citado agora, do Xavier aí, existem inúmeros projetos, vários projetos atuando de forma individual e que estão fazendo diferença na vida desses estudantes, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública. Eu acompanho aí alguns projetos, não só aqui no Pará, mas fora do Pará também, aqui próximo da gente, alguns estados, algumas cidades aí que têm umas iniciativas muito boas, mas independente do local, independente de qual é o formato, independente de qual é o modelo, uma coisa é certa, eu acho que essa conversa aqui, ela é muito mais para colocar, para divulgar a palavra e comunicar nesse sentido, de que
é necessário, é importante e não tem volta. Ou a gente avança para isso, ou a gente não vai oferecer uma educação de qualidade. Óbvio, se a gente for analisar de um ponto de vista mais de necessidade básica, existem inúmeras necessidades que não são contempladas hoje. Desde a formação da educação básica, você tem deficiência nas áreas mais básicas como ciências, português, matemática, mas se a gente ficar lamentando o tempo todo só reclamando e não partir para outras habilidades, para outras oportunidades, para expandir, quem sabe esse garoto que, numa aula de robótica, ele consiga entender que a matemática é importante, ele consiga dar valor mais para as ciências, sabe? Eu acho que o modelo que está aí é um modelo que vem se mostrando muito ruim, com resultados péssimos. Então, se a gente não tentar evoluir, se a gente não tentar inovar, tá? Iniciativas dos professores, como o próprio Nura botou a mão na consciência aí, é papel, sim, de quem está à frente hoje, é papel dos servidores públicos, é papel também dos gestores públicos atuar para buscar oportunidades, para cavar, e não para ficar esperando, aguardando que um dia chegue, um dia alguém lá no sul, ou então um dia alguém em outro país vai lembrar da gente, porque não vai lembrar, não vai, ninguém vai lembrar da gente. Se nós não formos atrás, se a gente não buscar, se a gente não buscar as iniciativas, e hoje não tem mais limite, não tem barreira, eu consigo fazer o download de um projeto, eu consigo buscar, tem muita coisa livre, aberta aí, é vontade, é querer, é nesse sentido que eu queria, assim, colocar, dar essa cutucada aqui, as pessoas que estão assistindo a gente aí, se tem vontade, vá atrás, busca, pega a iniciativa dos que já estão funcionando, entre em contato lá com o Otávio, entre em contato com o Douglas, né? Existem modelos, existem opções. O que não pode é a gente ficar assistindo essas pessoas de fora virem pegar nossas vagas, as empresas de fora venderem as soluções para a gente pagando absurdo, pagando muito caro, ficar aqui de cabeça baixa, olhando e achando que está tudo bem. Como eu falei na minha primeira fala, as aplicações são inúmeras. Estou atuando numa empresa agora de logística portuária, tem portas inteligentes, hoje a gente já tem embarcações autônomas que trabalham sozinhas, a gente tem inúmeros veículos aí que trabalham de forma sozinha. Eu tenho visto para onde esse caminho está indo, eu me preocupo muito porque não é o mesmo caminho que a gente tem formado nossas crianças para daqui a 10, 15 anos estarem atuando à frente desses projetos. A gente vai formar cada vez mais pessoas que são dependentes de tecnologia de fora, a gente vai comprar cada vez mais dos chineses e dos outros povos aí que embalam isso e entregam para a gente a preços absurdos. Se a gente não começar a tomar as rédeas desse processo, não vai. E eu falo isso como professor do ensino superior, eu falo isso como uma pessoa que se preocupa com a formação desses jovens que estão aí, vejo a importância que isso tem, e falo como pai também. Eu tenho 2 filhos, então eu sei o quanto que isso faz diferença na formação das crianças aí, e vocês que têm crianças menores, mais jovens do que as minhas, estão sentindo na pele aí a diferença que faz você ter uma criança com uma opção, né, de você ter outras visões, estudar fora da caixa, pensar fora. Então, é isso que eu fico um pouco mais, assim, chateado de ver as pessoas reclamando, se queixando e tal. É para fazer, é importante, vamos buscar iniciativa. A gente aqui está dando algumas opções para quem gosta, para quem quer, e assim, em vez de ficar indo nas redes sociais só reclamar das coisas, vamos tomar iniciativa, vamos fazer igual o Xavier, parabéns ao Xavier, parabéns a todo mundo que está botando a mão na massa, que está trazendo resultado. São essas pessoas que fazem a formação, entendeu? Com relação à pandemia, olha, essa pandemia vai mudar muita coisa, ela vai passar, e ela vai mudar muito o nosso formato de atuação, nosso formato de trabalho, e vai continuar tendo muitos problemas, vão continuar existindo muitos problemas novos a serem resolvidos, problemas que nós não sabemos que existem hoje, mas que hoje a gente já pode estar ensinando para as crianças como saber lidar para resolver o problema. Eu acho que não vale tanto a pena ensinar a resolver o problema, mas ensinar a criança a ter capacidade dela conseguir resolver o problema, porque daqui a alguns anos eu não vou estar mais, o Otávio não vai estar, o Douglas não vai estar, nem o Evandro. Mas as pessoas que passaram pela nossa formação vão ser capazes de ensinar outros e outros a abordar o problema. O negócio é técnicas de abordagem de problemas. A robótica é mais uma opção para resolver o problema. E é nesse sentido, né, a pandemia passando, mais problemas mais graves vão estar aí para serem resolvidos, e a gente vai precisar de gente mais qualificada. Tá? Então, era nesse sentido aí, e deixo aí para vocês complementarem. Excelente. Algum colega quer complementar? Eu estou aqui com algumas perguntas e a gente, obviamente, vai começar a caminhar, né, para o final, entendendo que nosso compromisso com relação ao horário da nossa live, mas eu deixo aberto para, se vocês quiserem também complementar a fala do Lourenço, do Douglas, enfim, fiquem à vontade, tá? Dora, queres falar alguma coisa? Porque tem as perguntas que seriam interessantes. Não, acho que a gente pode ir para as perguntas. Vamos para as perguntas e aí qualquer coisa a gente faz uma segunda rodada outro dia. Okay. Tranquilo.
Então vamos lá, aproveitar e comentar aqui com vocês sobre a pergunta do Rodrigo Lisboa, que ele diz assim: na opinião de vocês, não seria interessante repaginar o curso novamente para proporcionar uma visão mais atual da tecnologia, por exemplo, evoluindo para um curso de robótica educacional computacional? O que vocês acham? Grande Rodrigo Lisboa, parceiro de longas caminhadas, né? Isso parece combinado, cara. Só fala aí de pessoal do mesmo caminho, do mesmo trilho, mas é isso, né? Acho que essa é a direção, mostra que a formação foi marcante, que a parceria aí é por velhos tempos. Rodrigo Lisboa tem uma ação muito grande na UFRA, né? Ele é extremamente atuante nos cursos de sistema de informação, enfim, da área tecnológica. E sim, eu acho que é fundamental começar a pensar nisto. Diria até que a robótica pode ser um dos pontos, mas não pensar num curso especificamente só falando de robótica, até porque, como eu disse, como a informática na educação passou, a robótica vai passar, e o próximo vai passar, e o importante é a gente pensar no que a gente quer formar, o que a gente quer trazer para o nosso universo como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, né? E eu acho que a robótica é um dos canais, e trazer isso para a academia, no mínimo, é extremamente salutar, tá? Talvez numa pegada mais tecnológica, por uma especificidade de um parque próximo da região, seria interessante a ideia de robótica como um todo. Mas sim, acho que olhar para esse lado da robótica como forma de fomentar diversos pontos, como que já foram falados aqui, de habilidades e competências, é fundamental, e seria muito interessante ver isso nas instituições de ensino superior, né? Sejam elas particulares ou públicas. Acho que sim, acho que é interessantíssima a ideia, e se quiser a gente pode discutir. Estamos aí, acho que é uma ideia muito boa para se discutir, para se debater. Acho que são coisas interessantes. É isso. Aproveitando o gancho aqui, que a gente tem dois pedidos, né, por um formato de pergunta, mas se vocês depois puderem complementar ali, enviar para eles. O Alexandre está pedindo aqui para vocês compartilharem, se vocês tiverem sites, né, que tem essas orientações, sites que têm dicas para trabalhar o Arduino, né, com a questão da robótica. Foi ele que fez aquela pergunta anteriormente. E o Flávio Daniel também pediu para indicar livros, sites e canais onde ele possa ver projetos semelhantes, né? Enfim, então, são conteúdos que são importantes ser compartilhados. E aí, depois, se vocês tiverem, eu peço para vocês irem até na live que vai estar gravada e deixar lá no comentário, tá? Eu acho que, assim, porque são, às vezes, de compartilhar um site agora seria mais complicado. Então, eu acho que os convidados podem ir lá depois, lá na live, e lá no comentário, e responder ali a pergunta, compartilhando esses documentos, ou esses sites, esses conteúdos, ok? Senhores, o nosso tempo, ele se esgotou, e hoje a gente está, né, tentando seguir à risca o nosso tempo de live, enfim, até com um compromisso com vocês também. Mas, assim, antes da gente finalizar, até porque realmente o tempo voou, foi fantástico. Eu acho impressionante quando a gente está debatendo aqui com professores, a dinâmica, ela flui, ela vai embora, mas muito bom mesmo, parabéns. Eu queria, assim, abrir para aquela fala final, se vocês tiverem, né, quem quiser fazer uma última consideração. Volto a dizer, a live ela vai estar gravada, as pessoas aqui, eu estou vendo só feedback positivo. Quem tiver gostando, não esqueça de curtir, né, a live aqui no YouTube, se inscrever no canal, que é importante. E aí eu abro para vocês, se vocês tiverem lá uma fala final, uma consideração que vocês possam fazer para a gente encerrar
aqui a nossa Sucesso Live. Alguém quer fazer? Queria começar, Douglas, queria inverter aqui a ordem rapidinho. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o convite, tá? Muito honrado. Eu também já fui presidente da Sucesso, fui vice-presidente, fui diretor durante muitos anos. É muito bom poder colaborar com a entidade. Sou entusiasta da formação, da educação, de uma forma bem geral, e mais ainda da aplicação dessa formação de tecnologia de computação no dia a dia das pessoas para melhorar a qualidade de vida. Queria só finalizar, encerrar aqui minha participação dizendo para Flávia Ferreira, você está coberta de razão. Essa formação é em cima dos professores, tem que ser continuada, tem que investir muito nos professores, que são eles o canal que vai fazer com que isso dê certo. Então, Douglas, obrigado. Otávio, obrigado. Vocês são amigos, parceiros. Evandro, muito obrigado pelo convite. Você também é um grande parceiro, um grande amigo aí que trabalhou há alguns anos, nós trabalhamos juntos, mas independente disso, muita gente de várias instituições aí acompanhando a gente. Fiquei muito feliz em poder colaborar um pouco mais e estou à disposição aí dos amigos e da Sucesso, assim que precisar chamar, a gente está aí para colaborar, tá bom? Obrigado a todos. Beleza, então eu vou em seguida, Dora, ficar contigo depois do final. Agradecer, tá, gente, a esse grupo aí, tô no meio de amigos, irmãos mesmo, inclusive compadre aí, né? Lourenço é padrinho da minha filhota. Agradecer a oportunidade e agradecer também a presença de toda essa galera que está aqui. Tem muita gente de peso nos prestigiando, isso é muito bom, faz um bem muito grande para a gente saber que estamos sendo ouvidos por essa galera toda. E agradecer a isso tudo, né? Evandro, agradecer a você, a Sucesso e a todo o movimento, Nora. E assim, o caminho é esse. Eu acho que a partir daqui o start é pesquisem, vão atrás, o que o Lourenço falou, né? Precisa ir atrás de respostas, provavelmente, certamente nós não tenhamos todas as respostas. E a partir de agora é cada um procurar essa resposta com o objetivo lá na frente de entender como funciona e de ver as possibilidades e as oportunidades. Quanto a mim e a todos nós, imagino, estamos disponíveis para conversas posteriores, para falar mais disso, várias perguntas que não foram respondidas, a gente pode continuar isso lá na frente. Só tenho a agradecer pela oportunidade, foi fantástico, fabuloso, muitíssimo obrigado, boa noite a todo mundo e valeu, até a próxima, ok? Perfeito. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer ao convite da Sucesso, no nome do Evandro. Evandro Paz, que lá em 2001 eu chamava de Evandro Mesquita na sala de aula, como foi meu aluno. A ligação do Douglas, né? A gente tem uma amizade já de longa data, desde 1900 e alguma coisa, e a mesma coisa com o Lourenço também. Eu fui aluno do Lourenço, denunciar isso, né? Deixar o Lourenço, como eu falei antes, ser o mais velho da turma aqui. Então, agradecer o bate-papo, é sempre bom reencontrar os amigos e a gente conversar sobre temas que a gente gosta. E volto a dizer, a gente precisa fazer as coisas colocando em primeiro lugar o amor, ajudar as pessoas. E a garotada hoje em dia tem que lembrar de uma coisa, cara. Vocês têm um celular na mão, vocês têm um mundo de conhecimento na mão, tá? E, por favor, tá na hora das pessoas começarem a agradecer ao pessoal de tecnologia da informação por manter a infraestrutura toda funcionando no planeta inteiro. Porque sem essa infraestrutura, papai, a gente não estaria aqui conversando nesse momento e a gente estaria bem mais, né, agoniado do que muita gente está aí nesse momento. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas a gente precisa pegar e prestigiar, dar honra a quem merece honra. Tá? Então, agradeço o convite, né, Evandro, sempre que precisar, irmão, pode contar. A academia não está de costas para a sociedade, em hipótese alguma. Né, vocês me conhecem, a minha visão é bem diferente da visão de muita gente aí. Eu não consigo enxergar a academia olhando só para si. Então, a gente precisa estar junto com a sociedade, com a comunidade, para fazer acontecer e nada de ficar só esperando chover, né? Porque pode cair outras coisas do céu e não só água. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Excelente. Live alto nível. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Realmente é uma honra. Como eu disse, vocês foram meus professores. O Lourenço foi meu orientador de TCC. Olha, eu estava lembrando agora. Sobrou para o Lourenço, né?
trabalhou comigo, né? Bacana, trabalhamos juntos um bom tempo, tenha sucesso. Enfim, tem uma grande história aqui no Pará com todos vocês, então foi uma honra, Otávio, Douglas e Lourenço, muito obrigado mesmo. Queria também agradecer a participação de todos que dedicaram um tempinho aqui agora à noite, próximo das 21 horas, né, a gente encerrando, mas dedicaram um tempo de vocês de participar e poder ouvir a experiência desses grandes profissionais. Muito obrigado. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, na próxima Sucesso Live. Tenham todos uma boa noite. Vamos já encerrar. Saímos do ar já? Ainda não, só um minuto.